Uma observação muito interessante é sobre o vídeo do apostolado que eu fiz. Uma observação muito interessante, eu vou colocar aqui. Apóstolos hoje, eles não têm o mesmo peso de autoridade espiritual que os apóstolos de Cristo tiveram naquele tempo. Exemplo, apóstolo hoje não pode escrever alguma carta, uma doutrina nova. Não, mas existem apóstolos funcionais, conforme Efésios 4:11. E é interessante fazer essa distinção, porque tem muitas pessoas que elas dizem assim, então se existe apóstolo hoje, então os apóstolos de hoje podem fazer doutrinas novas ou podem escrever cartas novas? Obviamente que não. Mas é importante saber a diferença, saber diferenciar como era o modelo apostólico da igreja primitiva, como deve ser hoje. Como deve ser hoje? Deve ser o mesmo modelo, mas com algumas exceções, né? Assim como Matias era apóstolo, mas ele não andou com Jesus. Matias foi designado apóstolo, né? Barnabé, como repetindo aquele vídeo passado, eles não tinham a mesma autoridade dos apóstolos que viram Jesus, escreveram cartas, como o apóstolo Paulo, por exemplo. É importante frisar que o apóstolo Paulo ele não esteve no ministério terreno de Jesus. Óbvio que ele contemplou Jesus quando ele estava perseguindo os cristãos. Jesus se revelou a ele e etc. Mas ele não participou da, do movimento messiânico quando Jesus estava na terra. Mas ele foi sim chamado de apóstolo de Cristo. Né? É Deus quem designa as pessoas. Não somos nós que designamos as pessoas. É Deus quem chama, é Deus que escolhe. Nós devemos respeitar isso. Outra observação é que existe um material dentro da tradição cristã apostólica chamado Didaquê. O Didaquê ele tem funções específicas, como por exemplo, como manter uma igreja doutrinariamente saudável, como se deve batizar, como a igreja primitiva vivia naquele tempo, e entre outras coisas. Inclusive, o Didaquê ele apoia, é o documento do final do primeiro século e no início do século II, a Didaquê. Porque muitas pessoas dizem assim, não, o Didaquê é um documento muito tardio. Não é tardio, não. A Didaquê, ela faz parte da tradição cristã e messiânica, explicando como era o modelo da igreja comum da época e dos depois de Cristo. Então a base bíblica e textual fora da Bíblia de que apóstolos de fato continuam em evidência hoje, mas não da mesma forma, repetindo, não da mesma forma como eram os apóstolos que participaram do ministério terreno de Jesus. Por exemplo, se Deus coloca um apóstolo dentro de uma igreja hoje, ele não pode dizer assim, eu vou escrever uma carta doutrinária, não. Não é da mesma forma. Mas a função apostólica, o modelo apostólico bíblico continua em evidência. É diferente do modelo de hoje, que muitos põem como episcopal, ortodoxo, católico romano, que é diferentemente da Bíblia. Né? Esse que eu tenho notado é que o modelo apostólico ele precisa ser colocado hoje na igreja. Porque o fundamento já foi lançado. É fundamento apostólico. Por isso que nós lemos as cartas
de Paulo, né? Porque com certeza o apóstolo Paulo é um apóstolo, obviamente. E o fundamento é apostólico, não é episcopal, não é ortodoxo. E a reflexão que eu tiro de hoje é: será que nós temos realmente seguido esse modelo apostólico ou outro modelo? Porque o modelo já foi lançado, o fundamento já foi colocado, fundamento apostólico. Porque os outros, os outros modelos de igreja, eles não funcionam de forma bíblica. Não é um modelo piramidal, é apostólico. E nós devemos seguir esse modelo. Então era isso. Era só apenas eu complementando e colocando mais uma observação, né, sobre o vídeo do apostolado. Tem base bíblica, sim, tem base textual de daqui. E que nós possamos voltar a esse modelo bíblico, né? Que Jesus nos deixou para nós seguirmos. Começa por mim e por você. Não, por favor, não leve para o lado pessoal, porque tem muitas pessoas que não querem debater ideias. Existem pessoas que querem nos depreciar. Ao invés de dialogar com ideias, elas querem me descredibilizar, né? É engraçado isso. Quando a pessoa não tem argumentos, ela começa a te ofender, né? Mas a minha proposta do canal aqui não é ofender ninguém, não é depreciar ninguém, mas sim colocar a Bíblia como um fundamento. Como a gente deve de fato seguir a Bíblia? O cristão ele segue a Bíblia, né? De fato, existem tradições externas, né? Assim como os judeus, tem a parte da tradição judaica, né? O Midrash, por exemplo. Mas tudo que os rabinos comentam não foram eles que inventaram. Eles estão comentando a Bíblia, assim como eu estou comentando também. Basta a gente fazer, sabe o que? Como a Bíblia diz: examinai tudo e fica com o que é bom. Se você não concorda com alguma coisa da tradição judaica ou cristã, basta você tirar suas próprias conclusões com o texto bíblico e compara aquilo que o rabino está dizendo, aquilo que o pastor está dizendo. Compara com a doutrina dos apóstolos. Tá vendo? Como é uma coisa que muitas pessoas elas complicam, mas é uma coisa tão simples. É uma coisa talvez não seja simples, mas seria bom descomplicar, né? Então é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz de Cristo e Shalom. Estejam com Cristo em nome de Jesus.